Rapaziada, temos boas e más notícias, talvez? Talvez não, talvez só boas e neutras. Mas tivemos, para variar, pouca movimentação no mercado cripto. Entretanto, hoje era um dia que a princípio era para ter, né? Que a gente teve movimentação no mercado tradicional, né? Reagindo bem ali à queda de inflação nos Estados Unidos. A gente teve os dados de CPI às 9h30 da manhã hoje, tá? E Bitcoin meio que para não falar alguma palavra mais feia aqui, mas não ligou muito para os dados de inflação mais baixa. Mas, apesar disso, eu vou soltar o link no final, tá? Só para não atrasar muito aqui a sala. Mas fazendo um merchanzinho básico, deixa eu puxar aqui, ó. A gente tem. Esse aqui é o link que eu vou soltar para vocês, tá? Nossa nova landing page aqui, eu já apresentei ela segunda e terça. E hoje eu descobri aqui que a gente tem uma nova landing page, né? Uma segunda opção dela aqui, com as carinhas de astronauta. Então eu e o Bruno aqui de uma maneira um pouco mais descontraída, sendo os guias de vocês nesse novo mundo, que é o mundo de criptomoeda. Confesso que eu dei bastante risada, por isso que eu não estou dando agora, porque, enfim, já ri tudo que eu tinha que rir dessa foto, achei muito curioso. Mas vou soltar a landing page, tá? Essa landing page para vocês. Vocês se cadastrando lá, você vai passar a receber nossa newsletter, que também está com a nova identidade visual da Encrypto, né? Toda terça-feira de manhã, no seu e-mail. E assim que você cadastrar, você também ganha acesso ao nosso grupo do Telegram, que já roda ali há um tempo, tá? Acho que já roda mais de um ano já. Só que é via essa landing page que você consegue acessar ele. Que ali a gente solta isso, toda manhã, né? Um resuminho, tipo um morning news ali, um morning call com as principais notícias do dia, um breve resumo do que esperar, que é o que eu venho comentar aqui com vocês também mais tarde. Então, beleza? Vou soltar o link para vocês lá. Minhas redes sociais também, eu acabo sendo bastante ativo ali no Twitter, de maneira mais rápida, né? Porque o Twitter você não precisa nem pensar muito, você só dá o retweet ali. Todo dia de manhã eu condenso aqui as principais notícias do dia, solto um easter eggzinho de uma das notícias, essa aqui no caso, Where's My Money, né? Cadê meu dinheiro? Por conta da FTX. Vamos comentar sobre a FTX também, que teve uma movimentação curiosa. E vamos falar então de mercado agora. Esse gráfico aqui, eu trouxe ele ontem ou anteontem, eu não lembro ao certo, mas ele vai ser bastante relevante para o que aconteceu de preço, aliás, para o que deixou de acontecer na movimentação de preço do Bitcoin hoje, tá? E cripto no geral. A gente está com a menor correlação dos últimos 2 anos do Bitcoin com a Nasdaq, tá? Com as ações tech. E por muito tempo, aliás, por muito tempo não, especificamente no último ciclo, foi o ciclo no qual essa correlação de ativos digitais, né, de criptoativos com ações tech cresceu muito. Então, foi um ciclo atípico, porque até então o Bitcoin era visto como pelo mercado, tá? Era principalmente visto como um possível hedge ao mercado tradicional, então era um ativo descorrelacionado às bolsas tradicionais, só que no último ciclo não, essa correlação aumentou muito. E agora a gente está vendo essa correlação caindo novamente. E por quê? Tá? Não existe uma resposta certa, mas os dados de inflação de hoje que foram positivos para o mercado tradicional, a gente teve o CPI vindo ali, acho que o core vindo 0,1%, né? Acho que é 0,1% abaixo do esperado. E o que isso significa? Significa que a política de aperto monetário do Fed, né, traduzindo isso, significa que os juros altos que eles estão mantendo ali faz um tempo, estão surtindo efeito, tá? Então, possivelmente, pode ser que, né, tudo no mundo probabilístico aqui, pode ser que não sejam mais necessários tantos aumentos, né, que o Powell já tinha deixado na mesa ali, que possivelmente ainda esse ano teríamos ainda 2 aumentos de mais 25 bips cada, possivelmente não teremos o segundo, tá? Foi assim que o mercado reagiu, pelo menos. Se a gente pegar a CME, aqui, deixa eu arrumar, a próxima reunião, tá, que é daqui 14 dias, exatamente 2 semanas, esse contrato de aumento aqui de 25 bips está praticamente dado, tá? 94%, 95% do mercado aqui já comprou isso aqui. Dificilmente a gente vai ter algo diferente desse aumento de 25 bips em 26 de julho. Só que se a gente jogar para o resto do ano, obviamente isso aqui muda todo dia, tá, gente? Por isso que é importante ir acompanhando, tá? Há 2 semanas atrás a história era outra, tá? Isso aqui é o que está acontecendo hoje com os dados que saíram agora. Para setembro também, a gente tem quase 80% do mercado aí configurando, após a alta de julho agora, uma manutenção. Novembro também, mais de 60%. E dezembro, também mais de 50%. Significa que vai acontecer? Não. Porém, se acontecer, é muito bom para ativos de risco, porque significa que a data da pivotada do Fed aí, a possível redução dos juros, que ainda pode demorar bastante, né? Uma coisa é eles pararem de aumentar, outra coisa é efetivamente começarem a reduzir esses juros. Mas isso significa que está mais perto do que antes, né? Não importa quando, só que significa que está mais perto do que a gente estava imaginando. E o mercado reagiu muito positivo hoje. Só que o Bitcoin meio que ficou lateral, tá? Ficou na mesma faixa que ele estava antes.
entre os 30 e 31 mil dólares. E assim como eu disse ontem, essa é uma faixa de muita indecisão. E aí, também repetindo o que eu falei ontem, eu acredito que pode ser que o cripto esteja, Bitcoin mais especificamente, tá? Mas aí o que acontecer com o Bitcoin vai se estender para o resto do mercado depois. Pode ser que esteja criando sua própria narrativa agora, tá? Ele vai andar pelos gatilhos próprios e não tanto mais pelo que o macro está acontecendo. Obviamente, o macro ainda tem uma relevância grande, tá? Se algo saísse muito do esperado, né, se fosse uma resposta, sei lá, pô, caiu muito mais a inflação do que estava imaginando, o mercado já estivesse precificando queda de juros ainda esse ano, que não foi o caso, mas nesses casos aí sim, tá? Aí eu acho dificilmente o mercado cripto não reagiria a isso. Só que pela forma que está andando, eu acho que os gatilhos próprios de cripto vão ser os que vão estar movimentando ele agora, diferente do que foi nos últimos 6, 7 meses. E quais são eles, tá? Principalmente agora, o que está muito em voga é a aprovação dos ETFs de Bitcoin, os ETFs à vista de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Isso acontecendo, eu acho que é um gatilho importante. E a nível de Ethereum, a atualização que a Ethereum vai sofrer no final do ano, falei bastante dela ontem e anteontem também, que é conhecida como 4844, é um código ali, que basicamente vai fazer com que ela funcione, que as segundas camadas dela, né, então as outras redes que tentam melhorar a usabilidade do Ethereum, vai fazer com que essas redes funcionem melhor, tá? Mais rápido e mais barato, ponto final. Isso para Ethereum, e também, quando o ETF de Bitcoin for aprovado, se for, né, é o que estamos caminhando para, né? Tudo leva a crer que vai sim ser aprovado. Quando for aprovado, eu acho que é questão de tempo para que tudo que aconteceu com o Bitcoin nessa questão de pedidos de ETF à vista, categorização como commodity, tudo isso que aconteceu com o Bitcoin, que fez com que ele desse essa pernada aí para os 30 mil dólares, aconteça também com a Ethereum. E hoje, eu acredito que a Ethereum tenha um risco-retorno maior do que o Bitcoin, tá? Ela pode ter uma assimetria maior de valorização ali, o Ethereum. Obviamente, você está agregando mais risco fazendo esse play, tá? O Bitcoin está um pouquinho mais concretizado ali no mercado como a criptomoeda, né? A nível institucional, principalmente. Mas, enfim, minha opinião, tá? É o que eu acredito que vai acontecer, mas vamos observar quando isso vai acontecer. E a nível de movimentação de preço, cara, só quando romper 31 mil ou quando romper 30 mil para baixo, tá? Diferente disso, você quer arriscar, né? Eu não sei se vale tanto risco, mas você quer brincar de tradear nessa região? Eu comentei ontem também, tem um colega analista meu que está fazendo isso e, bom, até agora está dando certo, né? Você tradear ali entre 30 e 31. A ideia é fazer isso até que o open interest fique bastante grande, tá? E aí ameaça, sim, um possível short ou long squeeze, né? Que aí seria aquela estilingada ali para cima ou para baixo, que aí vai pegar os desavisados aí. Por enquanto não está acontecendo. Então é um play que, para quem gosta de um pouquinho mais de risco, pode tentar fazer também. Eu estou esperando ali de novo o backzinho aqui para os 28, talvez 29 até, né? Que vai estar certinho agora com a média móvel de 50 dias, está nos 28.900, mas enfim, 29 mil dólares, 28, 25 já estou começando a descartar para o final desse ano, tá? Ainda mais com o suporte aqui da média móvel de 200 dias, ficando acima dos 25 mil dólares. Então, cara, 29, 28, 26 e 500 num worst case scenario aí, tipo, caso algo muito absurdo aconteça. São meus alvos aí para Bitcoin, para novas entradas, tá? A nível de Ethereum, só para dar os números também, mas isso aqui até o Carvão já está cansado de saber, o que são os 30 mil dólares, aliás, o que foi os 30 mil dólares para o Bitcoin, né, só que a gente já conseguiu superar, são agora os 2 mil dólares para a Ethereum. Quando eu acho que essa subidinha aqui pode acontecer para os 2 mil, daria um ganho de 6%, não é tanto assim a nível de cripto, né? Mas seria justamente com o sucesso da atualização no final do ano e aí uma possível idealização de um bull market mais consolidado aí quando acontecer a aprovação dos ETFs do Bitcoin, tá? Eu acho que esses são os gatilhos que a gente está esperando para Ethereum esse ano. Só para também a gente atualizar aqui tudo de ter gravado o Ethereum, a ratio, né, de Ethereum e Bitcoin, a gente também não está muito bonito ainda, o que reforça a minha tese de que eu acho que o risco-retorno aqui de Ethereum para Bitcoin tem margem aí para buscar uns 16%, tá? Frente ao topinho ali de 0,07. Continuo achando que é um play interessante, tá? Mas, de novo, só para quem tá, enfim, mais dentro do mercado aí, entende o que acontece, entende o que é Ethereum, é importante você saber por que você está investindo no ativo, mas acho que é um play interessante. Que é o que eu... É a minha play, tá? Minha play desse ano eu não vou fazer nada muito absurdo em coin muito menor. A play maiorzinha que eu estou tentando timar aqui é justamente long Ethereum, short Bitcoin, quando essa proporção de Ethereum voltar a ganhar caminho contra o Bitcoin, tá?
Avisarei vocês quando eu achar mais interessante, tá? Que o Bitcoin ele ainda tem espaço para crescer. A gente pode até pegar o Bitcoin.d aqui, dominância do Bitcoin frente ao mercado como um todo, deu uma estabilizada aqui também nos 51%. Eu tinha dito, tá, que eu achava que não passaria mais dos 50%. Obviamente eu perdi minha aposta aí, passou, mas, cara, passou por 1% e está se mantendo aí. A questão é que, historicamente, o Bitcoin, nos ciclos de consolidação, tá, antes dos bull markets, ele, cara, pelo menos os 60% ele consegue pegar, tá, historicamente. O problema é que o resto do mercado foi se desenvolvendo basicamente de 2020 para cá, tá? A Ethereum foi criada ali em 2017, só que você tinha ela, só que você não tinha um ecossistema em volta, e esse ecossistema foi surgindo de 20, 21 para cá, né? Com os NFTs, DeFi e por aí vai. Por isso que eu acho, por sinal foi a tese que a gente colocou na news dessa semana, tá? Então, para quem não leu, ficou bastante interessante. Eu acho que essa tendência do Bitcoin sempre capturar ali mais de 60% do mercado no ciclo de consolidação vai tender a diminuir cada vez mais, tá? Conforme o mercado for se desenvolvendo, tipo, dificilmente ele vai retrair, né? Dificilmente você vai ter um mercado menor. Conforme esse desenvolvimento for acontecendo, os ciclos de consolidação do Bitcoin vão ser cada vez mais baixos. Tá? Então, pode ser que esse ainda volte para 60? Pode, acho muito difícil. Então, 55 já seria bastante. Quem sabe até esse topinho aqui de 51 não seja já o topo da dominância do Bitcoin nesse ciclo. Mas, sendo, um pouquinho mais neutro aqui, tirando o meu viés negativista aqui para o Bitcoin, assim que o ETF for aprovado, aí a gente pode ter um ganhozinho dele, de 50%, talvez até 60% ali. Vamos ver o que vai acontecer. Todo dia eu venho comentando aqui as mesmas teses, a gente vai vendo como elas se desenrolam. Só que, diferente do Bitcoin, que não performou muito bem, a gente teve um ganhozinho aí nas altcoins, tá? Então, nesse nosso gráfico de bolhas aqui, a gente vê especificamente o FTT, tá? Que é o token da falida e falecida FTX, ganhando 13%. A gente pode entrar já nas notícias falando especificamente dele, que foi por conta disso aqui. A FTX ela lançou ontem um site, né, como se fosse uma landing page mesmo, para os antigos clientes da FTX Internacional, ou seja, clientes Estados Unidos, por enquanto não se sabe o que vai acontecer, mas clientes da FTX Internacional vão ter essa landing page para fazer o claim ali, né, e registrar mesmo, ó. Eles mostram, né, quanto dinheiro você tinha lá na época, que ficou travado, você confirma se é aquilo ou não, se não for, se corrige, né, fala, não, eu tinha tanto, e aí sim, para você efetivamente ter esse dinheiro de volta eventualmente, porque já faz algumas semanas que eles estão estudando essa volta da FTX Internacional. O pessoal começou a especular muito o próprio token da FTX, né? Então essa volatilidade do token FTT começou a aumentar muito já desde 2, 3 semanas atrás, quando especulou-se que a corretora internacional poderia voltar, e agora, com o lançamento dessa landing page aí, de novo, tá? Mais 17% de ontem para hoje aí no token, pura especulação. Eu, de novo, passei a ter... Eu fui afetado na pessoa física aqui, tá? Então eu tenho um viés extremamente negativo para com o FTX. O grande ponto daqui, eu não sei se tinha um pessoal que investia por eles lá, é que isso aqui é a receita do golpe, tá? Tomem cuidado, porque como foi um acontecimento global, tipo, você literalmente tinha pessoas do mundo inteiro investidos lá, que agora, algumas até mais investidas do que deveriam estar, muito preocupadas, muito desesperadas para recuperar esse dinheiro, não saiam clicando em qualquer coisa, tá? Já tem um monte de site phishing, para quem não conhece, phishing, né, com PH, PHI, Shin, SHING. É um tipo de golpe no qual pessoas maliciosas, atores maliciosos aí, enfim, golpistas, enfim, se passam pela empresa ou pela pessoa, ou enfim, se passam pela pessoa verdadeira e tentam aplicar o golpe. Às vezes esses golpes de phishing, eles são muito bem feitos. Então você clica no link ali, cara, é idêntico ao site original, idêntico. Só que a partir do momento que você colocar suas informações lá, esquece, acabou. O cara já tem tudo que você digitou lá dentro. Então sempre cliquem em fontes confiáveis, tá? De preferência, pega uma vez o site ali da fonte confiável, confere se é a rede social oficial, confere em outras redes sociais para saber se a própria, aqui no caso a FTX, né, não anunciou anunciou num Facebook dizendo que o Twitter deles foi hackeado, sabe? Sempre confere mais de uma coisa quando você estiver mexendo com dinheiro, principalmente em cripto, tá? É cheio de golpe nisso aqui. Então confere 40 vezes se você está no lugar certo. Tá no lugar certo? Favorita a página para que você não precise digitar mais o site ou buscar o site do Google, que é o mais perigoso de todos. Então, a partir do momento que você favoritar aquele link, sempre você entra pelo link de favorito, né? Vocês podem ver aqui que eu tenho na minha barra de favoritos, né? Tipo, Outlook, Gmail, WhatsApp, CoinMarketCap. Só que eu tenho várias pastinhas também. Isso aqui é uma dica de segurança, tá bem simples, até a maior parte das pessoas devem conhecer. Mas para quem não conhece, levem isso com vocês, tá? Ainda mais se você mexer em cripto.
Acho que aqui não aparece, tá? Para vocês não aparece. Mas se eu entro aqui, tipo, minha pastinha de finanças, pô, tem todos os sites de finanças aqui. Minha pastinha de notícias, portais, todos os sites de portal aqui. E eu sei que eu vou estar entrando no lugar certo. E aí reduz muito o meu risco de fazer alguma cagada, tá? Então, se quiserem tirar alguma dica daqui, é essa. Façam com vocês também aí. E cripto é essencial. Dito isso, vou acompanhando, tá? Não precisa ter pressa, porque o site ele até caiu, teve muita gente entrando, é um site oficial, foi confirmado pela FTX, só que as pessoas vão ter até 29 de setembro para fazer essa reclamação dos fundos, tá? Então não tem para que ter pressa, façam com calma, ainda mais se for com um volume de dinheiro grande, tá? Pela curiosidade, eu sempre, já faz, sei lá, umas 20 vezes já falei que eu perdi a grana lá, não foi nada absurdo, mas é uma quantia suficiente para eu ficar feliz se voltar para o meu bolso, tá? Por isso que eu tô acompanhando aqui. Dito isso, vamos voltar aqui para alguns dos motivos do que eu acho que podem estar fazendo com que cripto viva uma narrativa própria agora. A gente tem esse gráfico aqui, que ele está até um pouquinho desatualizado, tá? A gente já teve 2 semanas até depois desse gráfico, mas continua no positivo, que é o flow, né? A entrada de capital semanal em cripto, né? Então a gente vê ali que, 10 semanas atrás, aqui, como a gente está 2 semanas atrasado, então tipo umas 12, 14 semanas atrás, a gente estava ainda num período de outflow bastante grande, teve períodos específicos de ganho aqui, mas continuava numa queda, até que a gente teve uma entrada aqui de cerca de 200 milhões de dólares só nessa semana específica aqui, e foram mais 2 semanas aqui na sequência de ganhos também, especificamente de capital institucional, né, de empresas querendo entrar. O que foi a grande coisa que pode justificar isso? Foram os pedidos de ETF, tá? Não tem muita surpresa aqui. Então a gente vê que o interesse, apesar de não serem cifras bilionárias ainda, o interesse institucional está voltando. De pouquinho em pouquinho, mas está voltando. E o que falta? O que falta para carimbar beleza, agora dá, agora vai? É a aprovação dos ETFs lá fora. Então, por isso eu acho que é isso que está segurando um pouco o cripto na tua própria bolha agora e não reagiu tão drasticamente quanto o resto dos mercados com os valores de inflação de hoje, tá? A principal coisa que eu estou olhando é isso, cara. ETF de Bitcoin, atualização do Ethereum no final do ano. Não tem muito segredo, não. FTX comentei. Falar um pouquinho aqui do Real Digital, que acabou gerando algumas controvérsias aqui na bolha do cripto Twitter, de algumas pessoas incrédulas de que descobriram no código do Real Digital. Para quem não sabe, tá, o Banco Central ali disponibilizou o código, né? Você consegue ver tudo ali no GitHub deles. É uma prática comum, tá? Até para ter uma auditoria pública, né? Qualquer pessoa conseguir auditar aquele código e levantar alguma falha que possa estar ali dentro. Tá? Isso é bem comum. Só que descobriram que dentro do código existe a possibilidade de congelamento de fundos, ou transferência, ou emissão, ou redução de fundos das carteiras. E aí todo mundo, meu Deus, que absurdo, como que isso vai passar? Numa ideia de que uma nação criaria a própria moeda centralizada dela de forma descentralizada, que não faz o menor sentido, tá, gente? Isso aqui só está agora público a forma como sempre funcionou, tá? E outra, as stablecoins que já existem, uma USDT, uma USDC, que, o pessoal usa ali, tem suas ressalvas, mas usa sem falar um A, elas já funcionam desse jeito, tá? Então, isso aqui não tem nenhuma novidade. Toda nação que emite sua própria moeda vai querer ter o controle sobre ela. Aí o lado anarquista de descentralização, isso aí são outros 500, tá? A cripto surgiu com essa ideia, mas é outra coisa. Não é porque a nação está criando a própria moeda dela digital que ela vai abraçar ideais anarquistas ali, tá? Isso aqui eu trouxe porque fez um barulho muito maior do que eu achei que faria. Eu achei que já era meio que sabido que ia ser dessa forma, mas não, tá? Então eu até me surpreendi um pouco. Então, cara, Real Digital, o Bacen vai ter o controle sobre ele. A ideia dele de tokenizar toda a moeda é justamente para facilitar o trabalho do regulador. Para o regulador, isso aqui é maravilhoso. Você não vai ter mais 500 bancos de dados, o banco de dados do banco A, banco B, banco C. Você vai estar tudo dentro do mesmo banco de dados, que vai ser essa blockchain unificada, né? Que vai ser, no caso do Real Digital, a Hyperledger Bezo, mas enfim, nome não importa. E a grande vantagem é essa, porque como vai estar tudo no mesmo banco de dados, você vai ter liquidação instantânea, todo mundo vai saber ao mesmo tempo tudo que está acontecendo. O regulador é maravilhoso. E para o usuário final também. Lembra aquilo de, vendi meu tesouro direto aqui, dei mais 2 para resgatar. Cara, isso aí vai acabar, vai ser tudo, na hora. É maravilhoso para quem já está acostumado com a centralização, tá? Só não achar que, enfim, essa foi minha indignação de ontem para hoje, eu quis trazer para vocês. A nível de União Europeia aqui também, começaram a criar nome. Cara, quando começa a criar nome assim do nada, eu já fico meio... Cara, pra quê, sabe? A gente mal introduziu o Web3 aí, agora a União Europeia tá falando que a nova estratégia dos caras é Web4, que eles querem juntar tudo que tem na Web3 com a internet das coisas e mundos virtuais.
eu acho que isso aqui é perder um pouco a mão, tá? Mas só quis trazer a título de curiosidade também. Nossa querida Cathie Wood, da ARK Invest ali, que está correndo para ser o primeiro fundo ETF de Bitcoin à vista a ser aprovado. Ela era uma das principais, aliás, é uma das principais acionistas da Coinbase e ela dobrou a mão várias vezes, tá? E eu acredito que ela ainda esteja no loss. Posso estar falando besteira, que eu acho que o preço médio de compra dela de Coinbase está lá nos $200 e Coin, né, que a ação fechou em 90 agora, só que é a máxima anual. E ela se desfez ali, tá, de algumas dezenas, né, $12 milhões das ações da Coinbase, enquanto as ações sobem. Será que ela sabe algo que a gente não sabe? Não sabemos, tá? Mas vale ressaltar que a Coinbase foi a entidade, né, a instituição ali, que firmou o acordo com a BlackRock para servir como agente de vigilância do ETF à vista da BlackRock. Na sequência, a Cathie vende 12 milhões de ações. Enfim, ela sabe o que faz, né? Quem sou eu para falar de uma gestora multimilionária aí? Starknet, tá. Essa aqui eu vou falar um pouquinho só de airdrop. Qual é a questão de airdrop, tá? Que é o que eu estou fazendo. Isso aqui é um lado mais degenerado de cripto, quem está mais imerso nisso aqui, mas é bastante interessante, tá? Airdrop é uma forma de você ter dinheiro de graça e sim, existe, tá? Esse dinheiro ele saiu de algum lugar. Mas qual que é o esquema, tá? Você tem várias redes, redes blockchains diferentes, né? Você tem Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism. Todas essas redes, elas surgiram de alguma forma. Só que isso foi institucionalizado, tá? Hoje você tem VCs, é bem comum você ter VCs, né? Os fundos de venture capital aportando em empresas que se propõem a trazer um novo produto. Enfim, trazer uma nova blockchain ou um novo protocolo DeFi, qualquer coisa que seja. Esses VCs, eles dão dinheiro para esses protocolos para que eles consigam desenvolver o produto, só que, obviamente, eles não são filântropos, tá? Eles querem esse dinheiro de volta. Só que os VCs, eles precisam trazer usuários para a plataforma deles. Como que eles fazem isso a nível cripto, né? O que o pessoal costuma fazer? Eles costumam fazer, ó, no caso da Starknet, tá? Que é essa aqui. Eles levantaram quase $500 milhão para desenvolver o produto deles. Então, cara, a gente tem $500 milhão aqui para construir um produto, só que, por que o cara vai deixar de usar Ethereum e vai vir usar meu produto, né? Eu só tenho uma ideia muito bonita aqui. Por que o cara vai vir? Eles vêm na ideia de que podem ter um airdrop lá na frente. O airdrop, a tradução literal seria tipo cair do céu. Dropar do céu, é isso mesmo. Que é a forma de CAC deles, né? Seria visto como um custo de aquisição de cliente. Então o cara tem $500 milhão lá para construir o produto, ele não precisa de tudo isso. Eles vêm e falam, ó, rapaziada, ganhamos $500 milhão aqui, hein? Ó, metade disso vai ser para a comunidade, que foi o que eles falaram de maneira um pouquinho mais formal do que eu estou fazendo agora. E o pessoal falou, opa, tem $250 milhões aí que vai parar na comunidade. Como? Não sei, mas deixa eu deixar meus rastros ali para eles verem que eu estava usando, né? Quando eles escolherem alguém para dar esse dinheiro, vão ver que eu estou lá. E é basicamente assim que o airdrop funciona. A instituição, né, no caso aqui a Starknet, ela vê, pô, quem que foi o cara que me ajudou lá no começo, né? Que apostou o dinheiro aqui comigo para testar meu produto. Pô, vou dar uma graninha para ele. Em cripto, você já teve alguns airdrops de centena de milhar de dólar, tá? Então, apesar de ser difícil, não é um negócio fácil, você gasta muito tempo, passa muita raiva, pode ser que não dê em nada, mas pode dar um resultado bacana. Só para citar alguns nomes, que é o que eu estou fazendo basicamente essa semana, tá? Estou tentando caçar esses airdrops. Você tem, ó, a Starknet, que é essa, você tem Layer Zero, ZK Bob, Linea, ZK Sync, Polygon ZK, Taiko e Orbiter. Esses são os airdrops que eu estou tentando fazer. Cada um desses aí vai umas 2 horinhas, tá? 2 horinhas e meia, se você tiver sorte. E uma graninha que você arrisca ali para tentar capturar isso, tá? Hoje eu vou gastar meu dia interagindo aqui com a Starknet para entender como funciona o protocolo e tal. A título de research, é muito importante que você interaja com essas novas soluções, tá? Então, eles tiveram uma nova atualização, chama Quantum Leap, que melhora a performance da rede, e eles vão ter um programa, tá, de distribuição de NFTs. Dá para ver que eles são bem nerds aqui, levantaram $500 milhão, mas o banner deles é do Dragon Ball, com um NFT que eles vão distribuir agora do Demon Slayer, para quem assiste bastante anime aí. E, enfim, isso é até hoje, tá? Para quem quiser, pode me chamar lá, posso ensinar vocês. Quem interagir com a Starknet lá até hoje vai ganhar esse NFT aqui. E é isso. Heitor, bola passada e torçam por mim. Que é isso, cara? Isso aí desse joguinho. Cara, doideira. Boa. Fechou? Pera, só ver se eu não dei. Pô, vou dar uns salves aqui, né? Pô, Rafa Fernandes, abração, cara. O cara, esse aqui bate pontos todo dia, cara. E esse Ricardo... aí tá com a gente sempre. Cara, é brabo demais. Ricardo BTC, no caso, 60 mil, próxima parada. Cara, não, acho que não, tá? Eu acho 31? Então, a gente tá em 31. Eu acho que a gente. Ó,
bola de cristal, tá? Momento bola de cristal aqui. Eu acho que a gente tem um pullback para 28, para aí sim voltar para os 30, romper o 31 com um pouco mais de clareza e buscar lá os 37, 40, 42. 60 mil, que já vai estar muito próximo do all-time high dele, né? Que foi 69 mil dólares ano passado, retrasado. Aí eu já acho que só no final do semestre, do primeiro semestre do ano que vem. Que aí sim já vai estar categorizando um bull market. Aí, pô, chegando no 60 para 69 tá ali. Você vai ter a barreira mental de, pô, foi o topo do último ciclo. Bom, se romper o topo do último ciclo, aí eu acho que pelo menos 100. Pelo menos 100 mil é conservador, tá? Tem gente falando uns números mais absurdos aí.